Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar a igreja, né? Primeiro eu queria agradecer, né, de todo o coração por essa oportunidade. Para mim é uma honra, né? Fico muito grato do pastor Maurício, de toda a liderança ter me dado essa confiança, né? E eu espero que o Espírito Santo possa me usar para falar com a igreja. Então, ainda de pé, irmãos, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 11. Nós vamos ler o Salmo 11. Eu vou pedir aos irmãos que prestem bastante atenção, porque, principalmente, né, igual o irmão falou, tem pouco tempo que eu estou aqui. Normalmente eu gosto muito dessa tradução aqui, King James, e eu acho que vai estar um pouco diferente do que os irmãos estão mais acostumados, que é Almeida, essas coisas, mas é a palavra de Deus, né? Então eu acho que do jeito que é falado vai ficar bem claro, bem transparente aí para que a gente possa entender. Todos acharam? Amém? Salmo 11. Né? Na minha tradução, então, fala assim: no Senhor eu me refugio. Como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão flechas nas cordas, para atirar ocultamente contra os retos de coração. Se os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a palavra do Senhor. Assim como o Senhor me escolheu para estar aqui nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, Pai, como muitas vezes foi ministrado aqui, e eu aprendi também, que eu possa ser o primeiro a ouvir aquilo que eu vou falar. Que a palavra do Senhor possa se cumprir na minha vida e venha cumprir na vida da igreja. O Senhor sabe o motivo pelo qual essa palavra será ministrada, e que o coração dos irmãos esteja pronto para receber como terra fértil, e que essa semente seja lançada e no devido tempo venha dar o fruto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar, fique à vontade. Bom, eu gosto muito desse salmo, né? É um salmo assim, se a gente olhar, como dizem, né, os teólogos, a parte A do versículo, ela já é uma mensagem, né? Que fala assim: no Senhor eu me refugio. Daqui sai uma palavra inteira. Mas eu quero hoje fazer um foco no versículo 3. Eu gostaria de ler ele de novo, e você vai ler aí na sua Bíblia, do jeito que está aí. Que o versículo 3 fala assim: se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Então, o que são os fundamentos, irmãos? Nós sabemos, né, pela palavra, que esse é um salmo de Davi. Esse salmo foi escrito quando Davi ele estava escondendo do rei Saul, né? Ele estava fugindo, ele sabia que Saul queria matá-lo, mas ele também sabia que o Senhor era com ele.
Mas aí ele escreve: se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Então, se nós olharmos para a questão social, os fundamentos de hoje, irmãos, são muito diferentes de outra época, né? Eu tenho 45 anos, né? E eu posso falar que os fundamentos da minha infância são muito diferentes dos meus filhos. Aquilo que era valor para nós naquela época, às vezes a gente conta, e eles não acreditam, não. Quando eu falo com minha filha, principalmente, eu falo: olha, se seu avô, ele olhava para mim, eu sabia o que ele queria. Não precisava falar, não. Existem alguns fundamentos sociais que moldam o caminho da sociedade. Esses dias eu estava assistindo na televisão, quando eu vi essa palavra, eu já estava com essa palavra no coração. E isso veio assim, direto para mim. Eu falei: olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou falar com você, você vai refletir nisso agora. Um humorista na televisão, ele falou o seguinte, que o humor, ele é o retrato da sociedade. A sociedade vai rir daquilo que é a forma que ela está. Então, o que é o humor hoje, irmãos? O humor hoje é pornografia. Os irmãos concordam? Há 30 anos atrás, era impossível você ver um humorista aí na televisão e falar o tanto de palavrão que fala hoje. Mas o humor de hoje é o retrato da sociedade, é um fundamento. Então, se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer é o justo? Mas eu não gostaria de falar sobre questões sociais. Não foi essa a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Isso é só um exemplo para a gente trazer de introdução. Eu quero falar do que o irmão falou aqui na abertura. Quando ele falou, o Senhor testificou para mim. Os fundamentos espirituais. Então, para você, crente, para mim, crente, como diz o pastor Kleber, o que é um fundamento espiritual? E eu vou falar de um específico com poucos exemplos. Um fundamento que, para mim, ele é muito valioso. Porque, como eu disse, irmãos, eu cresci vendo esse fundamento assim, diariamente, que chama oração. Oração. Sabe quando você vai na igreja, você vem aqui na igreja, aí alguém fala assim: aquela irmã ali é a irmã de oração. Fulano é um irmão de oração. Todo crente tem que ser um crente de oração, irmãos. Não existe cristão sem oração. Não tem como. É a forma que nós relacionamos com Deus. Então, por que eu estou falando isso? A minha avó, ela viveu quase 70 anos de evangelho. Ela já faleceu com 87 anos. Onde que ela chegava, onde que a gente chegava, nós vamos no velório, minha avó orava. Nós ia na festa, minha avó orava. Nós ia fazer alguma coisa, minha avó orava. Na minha criação, eu tive o privilégio de, quando a gente ficava doente, primeiro a gente recebia oração, depois nós íamos no médico. Ah, vou levar esse menino no médico. Não vai, não, nós vamos orar primeiro. Oração. Para mim, isso é valiosíssimo. Isso é um fundamento. Então, eu gostaria de dividir isso com os irmãos. E eu trouxe aqui 3 exemplos, assim, bem simples, Primeiro, a orientação do Senhor Jesus, que está em Mateus 7:7. Eu vou ler aqui, do jeito que está aqui, tá? O Senhor fala assim, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrarei. Batei e a porta será aberta para vós. Então, irmãos, vamos voltar lá no Salmo 11. O Salmo 11, ele fala aqui, eu vou falar com as minhas palavras para não precisar ficar voltando. O Senhor está no seu santo templo, no céu, e vê tudo. O Senhor sabe de tudo, mas ainda assim, Ele te orientou, Ele me orientou. Pede, que eu vou dar.
Busca, que você vai achar. Bate, que a porta abre. Ou seja, tenha um relacionamento comigo, ore, seja um crente de oração, não viva sem esse fundamento, porque se os fundamentos tiver perdido, como vai fazer o justo? Está escrito no Salmo 11. Né? Então, o Senhor está lá em cima, contemplando tudo, sabe de tudo, sabe quem de nós aqui vai acordar amanhã, quem não vai. Mas, ainda assim, quando nós for dormir hoje, é importante a gente orar, agradecer pelo dia e entregar à noite, porque se você não acordar, eu, pelo menos, faço isso. Senhor, se for da tua vontade, amanhã eu quero acordar no céu. Essa é minha oração. Essa é minha oração. Tem gente que fala assim, nó, outro dia eu ouvi isso, foi engraçado. E uma pessoa falou comigo assim, o pessoal assinou o acordo lá de Israel, vai ter paz. Falei, glória a Deus, né? Porque nós temos orado para isso. Aí a pessoa falou assim, mas eu vi o pessoal falando que quando tiver paz em Israel, está perto de Jesus voltar. Eu falei, melhor ainda, gente. Para quem é crente, melhor ainda. Né? Então, a gente tem que ser sensato. Não tem como você enganar o Senhor, não. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe de tudo. A oração, ela é um fundamento do crente. Não existe crente sem oração. E não existe oração de quem não é crente. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ser nosso dia a dia. Não apenas uma placa de algumas pessoas. Paulo também deixa uma orientação para nós, 1 Tessalonicenses 5,17, bem conhecido, né, irmãos? Vamos lá. Gálatas. Vamos lá, 5,17. Orai constantemente. Talvez na sua está escrito sem cessar, né? Na minha está escrito constantemente. Então, irmãos, Deus não te pede para ficar de joelho 24 horas. Deus não me pede para ficar de joelhos 24 horas. Mas estar em espírito de oração é um ato de fé nosso. Nós podemos fazer isso. Por que nós podemos fazer isso? Nós temos N exemplos de seres humanos igual nós, aqui na palavra, que viveram dessa forma. Mas, além desse, eu gostaria de citar um outro, que eu não sei se os irmãos conhecem, né? Mas chama muito minha atenção, porque às vezes eu leio uma coisa ou outra, algum livro, alguma coisa assim. Houve um homem que ele foi conhecido no século XIX como apóstolo da fé. O nome dele era George Miller. Quem tiver curiosidade, depois pesquisa. George Miller viveu de 1805 a 1898. Então, ele viveu 93 anos. George Miller, sozinho, sustentou mais de 60 mil órfãos, fora as igrejas que ele pastoreava. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele nunca pediu um centavo para ninguém. Ele pôs um propósito na vida dele. Ele falou, tudo que eu for pedir vai ser para Deus. Os órfãos chegavam perto dele e falavam assim, pastor Jorge, nós não temos o que fazer para o almoço. Deus proverá. E ele entrava por quarto e ia orar. De repente, alguém chegava e falava, a carroça quebrou ali, nós vamos deixar esses mantimentos aqui. Né? Século XIX, Inglaterra. Ele era um homem que vivia em constante oração. Né? Então, George Miller, irmãos, é uma pessoa tão extraordinária, só para a gente entender. Até os 20 anos, ele vivia fora do Evangelho. Depois ele converteu. Ele leu a Bíblia 200 vezes. 100 delas foi de joelho. A Bíblia toda.
Eu não vou nem perguntar para não constranger ninguém, né? Mas nós já lemos a Bíblia toda, né? Então, a coisa assim, é possível, né? Nós não podemos perder esse fundamento. Amém? Eu quero trazer uma palavra para os irmãos agora, dentro da palavra, porque aqui nós viemos falar da palavra de Deus. Então, não vou ficar falando de história. Quem tiver interesse, pesquisa sobre ele. Amém? Abre sua Bíblia aí, Daniel 6:10. É uma palavra bem conhecida, mas eu acho importante a gente fundamentar a mensagem no que está escrito na Bíblia. Não naquilo que eu penso, não no que você pensa. Né? Essa é uma das premissas da Reforma Protestante. Só Escritura. Então, só existe verdade dentro da Escritura. Né? Daniel 6:10, nessa tradução, fala assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante o seu Deus. Amém? Então, nós sabemos dessa história que Daniel era o governador da Babilônia. Imagina quantos homens esse homem tinha sob a responsabilidade dele, irmãos. Imensa. Mas ele orava cotidianamente, 3 vezes ao dia. Nada tirava isso dele. Nada. Então, não existe essa palavra, eu não tenho tempo, nem para mim, nem para você. Uma coisa que eu vi falando aqui domingo, eu achei bem interessante, porque algumas vezes que eu ministrei, eu sempre falei isso também, né? Nós somos um espírito que habita num corpo. Eu sempre falei isso. Aí, domingo, alguém falou isso aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi aqui. Mas eu sempre falei isso. Por quê? Porque o espírito é eterno e o corpo vai acabar. Mas, focado aqui, né, Daniel, ele já era o governador da Babilônia. O rei Dario o amava, o respeitava, mas foi levado pelo que o irmão falou aqui na introdução, né, no início do culto, pela soberba, que é o contrário da humildade, e proclamou aquele decreto. Daniel foi lá e peitou o rei? Não. Daniel foi buscar auxílio em Deus. Você tem um problema, irmãos? Eu tenho um problema? Onde você vai buscar auxílio? Em Deus, irmãos. Em Deus. A sua resposta vem de Deus. A minha resposta vem de Deus. E ela só pode vir através da oração. Uma coisa, irmãos, eu vou contar para os irmãos, que eu que talvez, né, dos membros da igreja, sou o mais novato. Talvez tem gente aqui que nem sabe, mas se você está aqui hoje, porque alguém orou por você. Sabia disso, irmãos? Alguém orou por você? Sabe como? Vou contar para vocês. Quem não sabe, eu vou contar. Posso contar, Lúcia? Toda terça e quinta, todos esses bancos são ungidos. Isso chama intercessão. É quando você não ora por você, você ora pelos outros. Você faz igual Jesus. Ele foi na cruz por nós. A intercessão, você ora pelos outros. E como que eu sei disso? Agora eu trabalho à tarde, 4 à meia-noite. Então eu não venho mais no culto no meio de semana. Então que dia que eu posso vir? Terça e quinta. Como é que eu estou aqui agora? Eu estou de férias. Até segunda-feira. Mas semana que vem eu volto para a minha rotina, 4 à meia-noite, terça e quinta, estou aqui com os irmãos. Oração, intercessão. Se você veio e está recebendo essa palavra, alguém orou.
Quem não veio, também recebeu. Por quê? Porque ora por toda a igreja, por todos os familiares dos membros, por todos os pastores, por todos os ministérios. Tudo isso acontece aqui, terça e quinta. Você pode vir? Vem, ajuda também. Não tem isso de eu sou homem, eu não sou. Quando eu entrei no outro ministério que eu estava, foi desse jeito também. Falei com o pastor, eu trabalho de tarde, eu só posso vir na oração. Ele falou, então vem. Quando eu era lá da Igreja Batista do Eldorado, hoje chama Hebron, nós orávamos de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta. Pergunta à irmã Maria Helena, que eu acho que os irmãos aqui todos conhecem. Só lá foi 3 anos direto. Lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo e o Senhor fez muitas maravilhas na minha vida. Para a glória de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que Daniel, né, ele não procurou circunstância para se desculpar com nada. Ele foi nos fundamentos. Por quê? Porque Davi, né, muito depois disso, né, irmãos? Aí já é uma questão cronológica. Falou, se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje para falar, para me lembrar, para te lembrar. Não deixe esse fundamento perder na sua vida. Oração é um fundamento do cristão. O cristão tem que orar, né? Jeremias 33:3. Esse eu marquei aqui, vai ser rápido, ó. Essa tradução também, ela fala diferente da Almeida. Presta atenção, ó. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então, você que tem no coração, que deseja uma experiência com Deus, queria ser usado por Deus, queria ter uma experiência com Deus, queria que o Senhor falasse comigo, queria que Deus me desse um sonho, queria ver uma revelação de um sonho, né? A Bíblia está ensinando. Ela é o manual de fé e prática do cristão. Invoca, clama, talvez aí está escrito, clama a mim, né? Eu tenho outras Bíblias lá, vem escrito assim também. Clama a mim, responder-te-ei. Não é isso? Então, ore, seja uma pessoa de oração. Para quê? Porque vai chegar um momento que você, né, igual eu aprendi aqui, nesses poucos dias que eu vim de manhã aqui, que a gente tem que estar preparado. Eu aprendi isso aqui. Vamos ficar preparados, porque uma hora alguém vai bater na sua casa e falar assim, você que é crente, me ajuda ali. Você vai fazer o nome do Senhor sem envergonhado ou você vai estar preparado? Porque as pessoas olham para você, você vem na igreja, você coloca louvor na hora de lavar a louça, na hora de lavar o carro, na hora de sair, buscar menino, levar menino, né? Então você é um crente. Mas a vida de oração é ela que fortalece o cristão. É ela que dá fundamento para o cristão. É ela que te ajuda a ter essa comunhão e esse relacionamento íntimo com Deus, né? Nós vimos aqui, olha, a situação de Daniel talvez seja uma das mais interessantes da Bíblia. Entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. Cada um fazia uma bobagem diferente, ele firme com o Senhor. Firme com o Senhor. Então, irmãos, eu vou ler aqui uma conclusão, que eu creio também que é uma passagem conhecida dos irmãos, mas vai de encontro ao que diz a palavra, que é Romanos 12:2.
para que você não perca esse fundamento, como eu disse no começo, né? Essa palavra tem que cumprir na sua vida. Porque olha que interessante. Se esse salmo foi escrito por Davi, ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Né? E aí, veio Jesus, morreu, ressuscitou, depois Paulo escreve assim para a igreja de Roma: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Qual que é o sistema desse mundo, irmãos? Gospel. Moda. Onde você vai? Vou na igreja. Vai ter um show lá. Eu, quando vim para cá, me agradou muito o sistema da igreja. Falei com o pastor Maurício. Sou um cristão de um pouco de tempo, sei que não existe igreja perfeita, mas gostei daqui. Primeira coisa, eu jamais entraria numa igreja que tem uma placa. Assim, tivesse escrito aqui, Igreja Batista, Novo Mandamento, Pastor Maurício. E eu não tinha nem entrado aqui. Porque a igreja não tem dono, irmãos. O dono da igreja é o Senhor. Esse sou eu, é o meu conceito. Então, a gente anda no São Caetano aqui e está cheio disso. Mas não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não pode ser igual ao mundo. O mundo é um mundo de oração, irmãos? Não é. Mas você pode ser. Essa é uma decisão sua. Você pode vir na igreja terça e quinta? Não, mas você pode orar na sua casa. Daniel governava o maior império do mundo, irmãos. Nós lemos aqui. Ele orava 3 vezes por dia. Só você pensar nisso. Uma coisa também, irmãos, que tem muito tempo que eu não ministro, mas eu sempre falo essa palavra. Uma coisa que eu aprendi e guardo muito no meu coração. A coisa mais democrática que Deus criou é o tempo. Eu não sei quanto tem na sua conta, e você não sabe quanto tem na minha, mas nós dois temos 24 horas. O Donald Trump tem 24 horas. Você tem 24 horas. Enquanto você estiver vivo, todas as pessoas têm o mesmo tempo. Como você vai usá-lo, aí é individual. Mas o tempo, talvez, seja uma das coisas mais justas que Deus criou. Independente se é mendigo, se é bilionário, se é dono de casa de recuperação ou se é drogado, se é o patrão ou se é empregado. 24 horas. Não coloque essa desculpa no seu coração, porque Deus vai te falar assim: eu te dei tanto e tanto tempo, no dia do seu julgamento, no dia do meu. Então, o tempo, ele é igual para todo mundo. Use bem o seu tempo. Não perca esse fundamento, irmãos, porque se o fundamento estiver perdido, o que vai fazer o justo? É a palavra. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Eu não quero falar mais. Deixo aí um para casa, para aqueles que gostam de estudar além daquilo que está na Bíblia, mas é cristianismo, a vida de George Miller. Um homem que foi muito usado pelo Senhor. Pesquisa no Google lá, George Miller, e lê. Você vai ver o que vai estar escrito. Você vai falar: meu Deus, isso é verdade? Eu li no livro que eu ganhei, um presente que eu recebi.
mas o Senhor me deu essa oportunidade. Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Se Ele te trouxe aqui hoje, é porque talvez, né, algo precisa mudar em relação à sua vida de oração. Mas eu não tenho capacidade de falar nada sobre isso. Isso é entre você e Deus, que você vai prestar conta é para Ele, não para mim. Né? A minha oportunidade eu usei para ministrar a palavra, porque o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Oração é um fundamento do crente. Não deixe isso perder. Amém? Eu peço que os irmãos saúdem o Senhor com a salva de palma. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, varão abençoado. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém? Então, a mensagem dele foi muito clara, né? Nós temos 24 horas. Amém? Neste exato segundo que eu estou aqui falando, completam-se 24 horas desse mesmo horário de ontem. Então, o fôlego de vida que o Senhor nos dá, Ele nos dá a oportunidade, né, de estarmos nos alinhando com Ele. Amém? E em cima dessa palavra, eu quero lançar a rede aqui, neste momento. Aqui, esta noite, tem alguém que ainda não teve um real encontro com Cristo e o não confessou como seu único e suficiente Salvador. E, a partir dessa palavra, sentiu-se tocado e deseja fazer essa confissão, se manifeste e coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Quem quer receber o seu Jesus Cristo, que ainda não fez essa confissão, está tendo a oportunidade hoje, porque nós temos 24 horas, nós não somos senhores do nosso tempo, amém? O nosso tempo está nas mãos do Senhor, e esta é a oportunidade que Ele nos dá, que Ele está dando a você, que ainda não o confessou como seu único e suficiente Salvador. Há alguém aqui? Não? Há alguém aqui que, por algum motivo, na caminhada, enfraqueceu e se afastou e está desejoso de retornar aos caminhos e à obra do Senhor e necessita de uma oração para o fortalecimento? Há alguém aqui esta noite nessa situação? Pode levantar suas mãos também, que nós vamos estar orando por você. Também não? Amém. O Jefferson, coloque-se de pé, Jefferson, em nome de Jesus Cristo. Eu vou convidar, tá, o irmão Valdir, que esteja orando em favor do Jefferson nesse momento. Convido a igreja para, mesmo sentado, curvar suas cabeças, está intercedendo. Amém? A Ti, ó Deus, que o Senhor possa usar ele, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Amém. Ô Jefferson, sinta-se abraçado pela Igreja de Cristo, viu? Amém? Eu queria também apresentar para a igreja aqui a irmã Alcione. Irmã Alcione, ela esteve conosco aqui num culto de oração, na sexta-feira, não é verdade? Esteve ela, mais a Paula e 2 crianças. Foi isso? 3 crianças. Ela retornou no domingo, né, participou com a igreja no culto de ceia. Eu não estava aqui, mas já soube. Tá? E é uma alegria tê-la aqui novamente. Amém? Sinta-se abraçada também pela nossa igreja e participe conosco sempre. Amém? Seja bem-vinda. Neste momento também eu quero perguntar a algum irmão que tem motivo que pede, né? Oração para a saúde, problemas de enfermidade. Tem alguém aqui que necessitando de oração para a enfermidade? Irmã Cecília. Mais alguém? Irmã Lindraci. Irmão Jaime. Irmão Paulo. Mais alguém? Irmã Ruth. Amém. Coloque-se de pé, então, quem quer receber a oração, em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui o pastor Walter para estar ministrando essa oração, em nome de Jesus, e convidar o diácono Francisco Carlos. Que ele possa estar auxiliando aqui na unção. Neucindo, tá?
Convido a amada igreja a também curvar suas cabeças, né, e estar intercedendo pelos irmãos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, pela oportunidade, Deus querido, que cada pessoa tem, meu Deus, de estar aqui na presença do Senhor, neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Teu Santo Espírito Santo toque no coração, meu Deus, de cada pessoa. Toque, Senhor, no seu corpo físico agora, Deus querido. Seja aquele problema de enfermidade, pressão alta, coração, ansiedade, depressão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor liberte agora, Senhor, esta vida. Restaure, meu Deus querido, este coração ferido, esse coração aflito, esse coração que necessita da sua graça, Deus querido. Nós oramos para que o Senhor derrame o seu Espírito Santo de cura, de libertação, de transformação, de restauração, de vivificação. Pai querido, nós oramos para que o Senhor abençoe estas vidas. Dá graça, Senhor, a cada um dos teus servos. Derrama, meu Pai, a sua bênção toda especial sobre a vida, sobre o coração de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Agora vamos passar para os avisos. Convido a irmã Bruna, que esteja vindo aqui à frente, para dar os informes. Bruna, nossa secretária. Irmãos, graça e paz. Amanhã, na quinta-feira, círculo de oração, às 8 horas, aqui na igreja. Na sexta-feira, nosso culto de oração, às 20 horas. Domingo, 19 horas, nosso culto de louvor e adoração. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, do acampamento. Quem ainda não deu o nome, ainda dá tempo, mas